Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a ISO 38500. A ISO 38500, ela é uma ISO que ela trata sobre a governança corporativa, né? Governança de TI. Ela trata sobre os aspectos da utilização da TI dentro de uma organização. A ISO, ela, na verdade, é um órgão padronizador, ela escreve sobre várias padronizações, sobre vários assuntos, né? E o representante da ISO no Brasil é a ABNT. Então, na verdade, a gente vai falar sobre uma ISO. Existem outras padronizações de governança, mas primeiro a gente vai compreender, então, qual é a abrangência da ISO e quais as partes que compõem essa norma. Então, o seu objetivo é garantir o uso eficaz da TI no atendimento aos objetivos de negócio da organização através da implementação de estratégias e políticas. Se a gente parar para pensar, a organização, quando faz seu planejamento estratégico, ela estabelece lá os caminhos, né, os seus objetivos de negócio. E a gente falou também, quando a gente falou sobre o BSC, que o BSC ajuda nesse planejamento e ajuda a fazer um link entre a estratégia e as áreas de negócio da organização. Então a gente começa a desenhar desde aí quais são as ações que a gente tem que fazer e quais os caminhos que essa organização quer seguir. Então a gente vai desmembrando esse planejamento que é estratégico num mapa estratégico, mas que a gente desce a níveis táticos e operacionais. E aí a gente chega no nível de detalhe, num determinado momento, de implementação de ações de TI. Num dado momento, a gente tem que fazer investimentos para essa TI, a gente precisa, né, fazer o controle, obviamente, se a gente está no caminho certo ou não. Nós falamos também sobre a criação de indicadores de desempenho. E agora, essa norma, a ISO 38000, vai dar uma visão ampla, uma visão de toda, né, de processo, de como que a gente pode se comportar para que a gente possa perceber se a gente está usando a nossa TI de uma forma eficaz ou não. Essa é a ideia. A gente vai juntando um monte de peças para que a gente possa fazer uma boa governança, tanto corporativa quanto de TI. No nosso caso, no caso da nossa disciplina, a governança de TI. Então, a ideia aqui sempre é a gente apresentar ferramentas, métodos e técnicas para que vocês possam perceber qual é a melhor forma de trabalhar. Existem várias, mas que a organização vai poder escolher. Eu vou por esse caminho, eu vou por esse, para que eu possa fazer minhas medições. Então, uma das formas da gente ter essa percepção é através da implementação da ISO 38500, que vai mostrar um processo de trabalho para a gente. Então, ela vai tentar trazer essa garantia de uso eficaz da TI, vai mostrar para a gente como que a gente faz a partir do momento que eu estabeleço, né, que eu vou ter certeza da implementação das minhas estratégias e vou estabelecer políticas, como que eu vou monitorar isso, né? Porque eu tenho que monitorar se eu estou em conformidade ou não com essas políticas estabelecidas, o desempenho em relação às estratégias implementadas. Eu estou seguindo a política que eu estabeleci para a minha organização, eu tenho que ter uma forma de medir, né? E o meu desempenho em relação a essas estratégias, eu estou indo bem ou estou indo mal? Isso é o que uma organização persegue o tempo todo, né? Então, a gente vai poder avaliar também, e que vai ser necessário, o uso atual da minha TI e um uso futuro. Por quê? Porque se eu tenho uma estratégia para implementar, pode ser que eu precise fazer atualização na minha infraestrutura de TI. Vou precisar fazer investimento, novas implementações, vou gastar tempo, dinheiro, pessoas. Então, na verdade, eu preciso ter essa percepção, eu preciso ter um método para isso. E aí, como é que então a 38000 apresenta para a gente? Bom, ela divide isso em 3 grandes áreas, né, em 3 aspectos, né, avaliar, dirigir e monitorar. E ela diz que isso são os pilares da governança dela. Então, na realidade, o pilar vai ser, eu vou sempre avaliar, dirigir e monitorar. Eu monitoro o tempo inteiro todas as minhas ações de implementação, meu desempenho. Então, a gente está sempre monitorando todas as ações que a gente tem dentro da organização de TI, para que a gente possa saber e ter o controle se a gente está indo bem ou não. Então, na verdade, a gente vai passar por um processo, quando eu falo dirigir, eu estou estabelecendo estratégias, eu estou dando um caminho, né? Um caminho para que aquela organização tecnologicamente possa seguir. Então, eu tenho que pensar sobre isso. Como que eu organizo essa empresa, com essa organização, qual o caminho,
definir o tecnológico para ela. E aí a gente tem que fazer uma avaliação das tecnologias, da forma de implementar, de como que a gente vai proceder. Então, ela na verdade, ela define 3 pilares: avaliar, dirigir e monitorar, e ela apresenta 6 princípios. Então, ela fala, né, sobre o princípio da responsabilidade, o princípio da estratégia, o princípio da aquisição, do desempenho, da conformidade e do comportamento humano. Na realidade, a gente vai perceber que esses princípios, né, eles estão intimamente ligados aos pilares: avaliar, dirigir e monitorar. Então, para cada princípio, eu vou aplicar, né, esses pilares em cada princípio. Então, na realidade, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando da responsabilidade dessa organização, das pessoas que compõem essa organização, né? Então, cada área vai ter uma responsabilidade definida. Todos têm que entender que tem uma participação dentro da organização por conta da sua atividade, das suas responsabilidades de cada área, né? Então, a organização, o corpo funcional tem que ter essa compreensão. A organização tem que se preocupar com isso. Como eu faço chegar até o meu funcionário para que ele saiba da participação dele dentro dessa responsabilidade, né? A área de TI, ela tem uma responsabilidade importante dentro dessa organização, porque ela toma decisões que afetam toda a organização. Então, o gestor de TI tem que saber quais são as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades que não estão a cargo do gestor de TI. A definição de estratégias. Tem que se definir estratégia para a área de TI. Então, na realidade, a partir do momento que são definidas estratégias para a área de TI, depois a gente tem que usar o pilar do monitoramento para definir o momento ou não dessas estratégias. Tem que ter uma preocupação com as aquisições que são feitas na área de TI. Se eu estou fazendo boas aquisições, se essas aquisições estão dentro do meu padrão organizacional, se eu estou fazendo aquisições verdes, né? Se isso está dentro de um razoável que é esperado por essa organização. Então, eu vou usar o pilar avaliar, dirigir e monitorar dentro desse princípio também para isso, né? O desempenho da minha organização, o desempenho da minha área de TI. Né? O que eu espero que essa área de TI faça? Quais são os objetivos que eu estabeleci lá e as metas e como que a gente está tratando esse desempenho, né? Se eu estou atingindo esse desempenho, se eu estou chegando lá e como eu estou tratando os desvios. A conformidade. Eu tenho regulamentações para seguir? Estou seguindo todas que eu deveria seguir da melhor forma possível? Eu estou em conformidade com as políticas de TI que eu defini? Né? Então, essa empresa ela vai criar mecanismos para que ela possa saber se ela realmente está em conformidade ou não. E o comportamento humano, né? Como que esses meus funcionários, né, se eles estão sendo capacitados, se eles estão sendo adequadamente, né, se a gente está trabalhando a ética organizacional dentro, para que eles possam compreender o melhor caminho a seguir dentro da área de TI. Né? Principalmente quando a gente tem mudança tecnológica, se dentro dessa organização a gente criou um plano de carreira para que essas pessoas possam estar atuando dentro da organização ou não. Né? Então, existe uma série de aspectos que a ISO traz para a gente, traz para essa organização, para que ela possa saber como estruturar os seus processos. Como que ela vai fazer para ela saber realmente se ela está dentro de um contexto que ela previu, né, e que ela traçou para si. Ela quer chegar naquele atingimento daqueles objetivos lá do planejamento estratégico, da melhor forma possível, né, gastando o mínimo, né, possível, trabalhando da melhor forma possível, entregando o máximo de produtos. É isso que essa organização quer. Então, para isso é que ela implementa um processo de governança. Para isso é que ela estabelece controles, né? Então, não é economizar, mas é gastar com eficiência e eficácia. Esse é o objetivo maior de toda empresa, se sustentar, né, ter uma sustentabilidade no mercado, não falir, não ter problemas e conseguir trabalhar dentro do seu orçamento e entregando sempre produtos com qualidade. Para isso, os controles, ok? Muito obrigada, então, e até o nosso próximo encontro.